Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre os apontamentos feitos na Agenda 21, ok? No vídeo passado nós estamos falando a questão dos oceanos, né? E aqui, hoje, nós vamos falar aqui os recursos de água doce, tá? Vocês sabem aqui que a distribuição de água doce no planeta, ela é bem pequena, tá? Porque você tem grande sua maioria... professora, mas a 70% do planeta é coberto por água. Porém, essa água é o quê? Salgada. A água doce, ela diminui ainda mais, tá? Bem, os recursos de água doce são uma parte indispensável em todos os ecossistemas terrestres. Claro, isso você já sabe. Sem água, nada sobrevive no planeta. Enchentes e secas, parte do ciclo hidrológico, tornam-se mais rigorosas em algumas regiões. Nós sabemos que isso aqui já está sofrendo alteração devido às mudanças climáticas, né? Por N fatores de degradação e desmatamento, a poluição da atmosfera, tal. Isso está interferindo, né? A perda de florestas está interferindo no quê? Nas enchentes, volume de enchentes, principalmente no meio urbano, né? Uma precipitação aí que é para durar 30 dias, ela ocorre em 2 horas e, enfim, ela causa tragédias, estragos, assim, absurdos nas cidades, né? Você tem as secas, períodos cada vez maiores de estiagem e de seca em certas partes do país, né? E a questão da mudança e alteração do ciclo hidrológico, tá? Principalmente quem sofre isso são os pequenos produtores, tá? Então, se calcula a safra, se calcula a produção da agricultura em cima do ciclo hidrológico, claro, e esse ciclo está cada vez mais o que? Alterado, tá? Eu coloquei para vocês aqui, ó, uma distribuição de água no Brasil, tá? Então, você percebe o quê, tá? Que onde tem mais gente, a água a quantidade de água é menor, né? É uma discrepância, né? Bem, então você tem aqui, por exemplo, né, a população, né? Você tem aqui, ó, a água, né? Por exemplo, no Sudeste aqui, onde tem muita gente, né? A população representa esse valor aqui, tá vendo? Aqui tem 14,35, 11,95, 7,6, 27,6, 8,6, tá? Que é a disponibilidade para essas pessoas da água, tá? Então, o que você percebe assim? Onde tem mais pessoas, tem menos água, né? Então, você percebe aqui que o Nordeste, ele também tem água doce reduzida aqui. Aí você de 3% você passa para cá por Sudeste, que tem 5%. Só para vocês verem a questão de proporcionalidade, tá, pessoal? Por isso que eu gosto de esquema. Aí você coloca aqui, ó, no Sul 7%. Aí vai melhorando, né, nos lugares onde tem menos pessoas. Então você vem aqui para o Centro-Oeste e depois para o Norte, que é um lugar aí menos populoso, tá? Bem, suprimento urbano de água. Isso é um problema hoje dos centros urbanos. Lembra que nós falamos também da questão da mobilidade, do crescimento desordenado, né? Sem planejamento dos centros urbanos, porque nós tivemos aí uma crise, né? Aí há um tempo atrás, a questão do êxodo rural, que você deve lembrar, né? Além das pessoas terem procurado, né, os grandes centros para uma melhor oportunidade, melhoria de vida e tal, e foi muito grande o abandono do meio rural, e além também depois, para completar, ainda veio a mecanização do campo. Então, com o campo mecanizado, então o agricultor ele ficou realmente sem alternativa. Então eles foram para os grandes centros, né? E isso causou um inchaço, que a gente fala, nos centros urbanos. Então, abastecer essa população, como alimentar, tá? Eu já falei para vocês a questão da agricultura, como alimentar essa população, que só está cada vez mais crescendo, né? E também o abastecimento de água doce, né? Bem, o que a Agenda 21 propõe? Ela propõe o fornecimento de 40 litros, guarde bem esse número, 40 litros de água tratada por dia por pessoa, tá? Aí a gente vai dar um pause aqui e a gente vai ver essa estatística que eu tirei aqui, ó.
média consumida diariamente de hoje, da atualidade dos países, tá? Então, vamos lá. A Agenda 21 pede, ela analisou, ela estudou e ela apontou o quê? 40 litros é o suficiente. Porém, aqui você tem aqui, ó, no Canadá, as pessoas gastam de média até 600 litros. Olha a desproporcionalidade, tá? Nos Estados Unidos, 350 litros. No Japão, 350 também. Na Europa, 200 litros. No Brasil, 187 litros. Sendo que a Agenda 21 calculou que 40 litros é o suficiente. Então, para vocês perceberem o quanto isso precisa evoluir, tá? Quem vive aqui até abaixo dessa média, para vocês verem a questão da má distribuição de renda e a diferença nítida dos países desenvolvidos para os países sem desenvolvimento, que a África pode ser considerada assim. É claro que a África aqui, ela entrou também no BRICS, que é um novo grupo, né? Que são os grupos comerciais grandes, que é o BRICS, que é formado pelo Brasil, África do Sul, Índia, né? E alguns outros países, mas porém em algumas regiões da África ela ainda é muito pobre, né? E aí aqui essa estimativa está 20 litros. Então o que vocês percebem, né? Que ela ainda está abaixo, algumas regiões da África ela ainda está abaixo, tá? Do estipulado pela Agenda 21, que são 40 litros, tá? Bem, o estabelecimento de padrões de escoamento para efluentes municipais e industriais, que é a questão do lixo. E o que a Agenda 21 pede? Para que cerca de 75% do lixo sólido, que é aquele lixo maior que a gente vê, né, acumulado nos lixões, em embalagens maiores de plástico e papel, que 70% desse lixo, ele seja destinado de forma ambientalmente sustentável. É muito, hein? 75% é uma medida bem grande, tá? É uma estimativa bem grande. Bem, a questão das áreas rurais, né? É preciso alcançar o equilíbrio entre o uso da água para a produção sustentável e para outros propósitos, porque você tem aqui a questão das grandes produções, é que há uma necessidade muito grande para irrigação, tá? E às vezes o pequeno produtor, ele usa essa água, às vezes ele tira realmente do rio para irrigar até a produção, né, tal, e aí às vezes ele perde realmente um pouco a mão dessa questão da quantidade, né, porque a gente às vezes tem essa ideia errônea de que a água potável, ela é um bem que vai durar para sempre, né, ela sempre vai se renovar. Não é bem assim que funciona, tá? Tecnologias de economia da água. Então aqui existe já um sistema, né, que você guarda a água da chuva, por exemplo, né? Isso também nos meios urbanos também pode ser aplicado ao meio rural, para que você destine a outras coisas, né? Captação de água da chuva. Mudança climática global. A mudança climática global pode ter um grande impacto sobre os suprimentos de água doce. Por quê? Lembra que eu falei para vocês do ciclo da água que ela se renova? Então, o que acontece? As florestas, ela tem um papel importantíssimo na questão do suprimento e renovação da água doce do planeta, tá? Por quê? Além dela, através das raízes, né, ela sugar a água e ela encaminha essa água através do solo para o subsolo e logo o lençol freático, tá? Além dos córregos serem abastecidos pela água, né, que tá ali em estado gasoso na atmosfera através das nuvens e a precipitação, então ela vem e escorre, metade absorvido e metade escoa para os rios, mas esse lençol freático, ele também alimenta um pouco os rios, ok? A nossa sorte, como eu já falei para vocês, é que o Brasil, ele tem uma rede de bacias hidrográficas muito grande, tá? Então, o Brasil é um país bem abastecido quanto à água doce, mas isso não é a realidade do restante do mundo, tá? Inclusive, hoje é uma realidade que se falta realmente água potável em várias regiões do planeta. Isso já é um problema atual, a questão de água doce, a disponibilidade de água doce no mundo, ok?
Bem, uso seguro de produtos químicos tóxicos. Isso também, o material de vocês traz bem específico, tá? É algo bem preocupante, porque o que acontece? Você pode até ter água, você pode até ter água limpa, mas o que adianta se ela estiver contaminada? De nada adianta, tá? Bem, milhares de produtos químicos são usados em cada aspecto da atividade humana, né? Mas os riscos dessa utilização a longo prazo para a saúde e o meio ambiente ainda são desconhecidos. 95% da manufatura química envolve apenas 1.500 produtos químicos, mas dados cruciais para avaliação de risco em muitos casos não existem. Então, nós conhecemos apenas aqui 1.500, tá? Mas é claro que existem outros produtos aí que não têm esse dado, né? Produtos químicos proibidos em um país podem ser considerados perigosos, são comumente vendidos e transportados para outros países, não como se isso fosse diferente, né? Como eu já falei para vocês que o meio ambiente ele é interligado, o que acontece? Por justificativa econômica de comércio e venda, o que acontece? Nesse país é proibido, então eu vou fazer, transportar ou vender para outro país que seja permitido. Porém, a consequência do uso indiscriminado desse produto químico, ele vai acabar atingindo, sim, tá? Outros espaços. Por exemplo, os dados, assim, por exemplo, que a gente tem, né? Das nuvens de gases, né? Se você tem um polo industrial e você percebe a atmosfera daquele ambiente, ele não precipita ali. Através dos ventos, essa nuvem é elevada, né? E aí acaba que outra região que não tenha polo industrial sofra com uma chuva ácida ou enfim, tá? Por exemplo, as queimadas, né? A nuvem seca ou a nuvem de fuligem, ela não fica só onde ela queimou, né? Então, aí que a gente percebe a questão que o sistema ambiental, né? Essa dinâmica ambiental, ela não é estática, tá? Deixa eu ver aqui, produtos químicos proibidos, como nós já falamos. Algumas áreas industriais foram brutalmente contaminadas por produtos químicos, resultando em danos à saúde humana, às estruturas genéticas e à reprodução humana. Porque o que acontece? Danos à saúde, isso é visível, né? Você sabe que tem alguns produtos que são extremamente tóxicos. E porque na questão da reprodução, né? Ela fica com resíduo. Então, é a mesma coisa, por exemplo, na gestação, tá? Às vezes, a gestação ela é comprometida, até mesmo o feto, por influências químicas ou por contaminação, tá? Então, aqui nós temos uma categoria, tá? Eu coloquei para vocês aqui, ó, os símbolos, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós caracterizamos aqui, né, categorizamos os produtos químicos, tá? Então, nós temos aqui, ó, o risco para a saúde, o tóxico e o corrosivo, riscos físicos, reativo e explosivo, extremamente tóxico, tá? Gás comprimido, inflamável, enfim. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, hashtag fica a dica, pode pesquisar. Bem, as comunidades e indivíduos têm o direito de saber, mas isso não acontece aqui no Brasil, é raro, né? A Anvisa marca em cima a questão da bula e da indicação dos componentes químicos de qualquer produto. Mas, primeiro, nós temos o hábito, o brasileiro tem, infelizmente, o péssimo hábito de não ler, né? Então, os produtos, às vezes, que a gente tem na cozinha são extremamente tóxicos, mas nós temos, né? Então, assim, se você realmente pegar os rótulos de todo o produto que você usa, você vai ver lá, tóxico, extremamente tóxico, né? Mas nós não temos esse hábito, porque nós achamos que se ele é comercializável, ele não faz mal. Mentira, tá? Isso não parte daí, não é precedente, tá? Então, às vezes você acha que o produto tá na prateleira e que ele não faz mal algum. Mentira, tá? Ele é comercializável, ele tem ali, ele pode ser comercializado, porém, às vezes, falha do brasileiro enquanto consumidor, ele não analisa, ele não vê e ele realmente não tem conhecimento, às vezes, o que aquilo pode causar, tá? Aparentemente, 100 mil substâncias químicas são usadas no comércio, mas apenas um pequeno percentual delas foi avaliado, inclusive pesticidas,
de uso muito comum, aqueles Baygon, aquelas coisas que a gente tem, né? Aqueles spray e tudo mais, aquele mosquito, aquele anti-mosquito que você coloca na tomadinha. Então, tudo isso, aquele que você queima também no chão, tudo isso é produto químico, tá? Não é assim, imagina, tá vendendo, não faz mal. Não é isso, é aquilo que eu falei para vocês. A porcentagem de que faz mal, todos fazem mal. Só que a porcentagem, a escala que faz mal, ele faz mal, mas ele não faz muito mal, né? Mas faz mal. É a mesma coisa, por exemplo, assim, quando as praias estão muito poluídas, e aí vem lá a bandeirinha, coloca lá a bandeirinha de que está liberada para banho. Você fala, tá liberada para banho, tá 100% essa praia, né? Tá totalmente limpa. Não, ela não está limpa. Mas é que a quantidade de sujeira presente ali, ela não vai te fazer tão mal. Não é que ela está 100% limpa, tá? Então às vezes um equívoco, né, que a gente faz. Cerca de 500 produtos químicos devem estar avaliados até o ano de 2000, né? Porque na Agenda 21 vocês sabem que ela já foi lançada há muito tempo. Aí nós temos 17 objetivos, né? Os DOCs que eu falei para vocês, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, tá? As informações devem ser partilhadas internacionalmente. Eu preciso ouvir essa troca, né? Quanto a questões de substâncias químicas. Existem padrões internacionais de rotulagem, como eu falei para vocês, do rótulo das informações, mas ainda não estão disponíveis nos locais de trabalho ou nos lares de todos os países do mundo. Um sistema multilinguístico, então o que a Agenda 21 faz com relação aos produtos químicos, né? É um sistema multilinguístico, ou seja, que ele possa ser usado em todo o mundo. Que esse produto ele possa ter uma formulação e uma informação de rótulo, tá? Principalmente quanto aos seus componentes e as suas consequências, traduzida e informada para que todo mundo consiga entender, tá? Bem, então nós temos aqui, né? Produtos químicos, mantêm atividades, controlam doenças, aumenta a produtividade. E os produtos químicos tóxicos? Interação negativa, prejudica animais, plantas e meio ambiente. Nós temos aí na mídia, né, alguns desastres ambientais, né, químicos, que vocês podem ver. A mortandade de peixes, por exemplo, quando você tem um componente químico muito forte jogado na água, você vê aqueles peixes assim, boiando, né, o que é muito triste. Por exemplo, óleo no mar, né, você vê o que acontece, né, com as praias, o que aconteceu com os animais. Bem, pessoal, aqui nós falamos um pouquinho mais de produto tóxico, tá? O próximo vídeo nós falaremos um pouco mais ainda, tá? Das questões, dos apontamentos feitos em específico da Agenda 21, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.